Olá, sejam muito bem-vindos ao portal Política SP. Eu sou Rodolfo Kapler e hoje nós temos mais um quadro Perfil Político. Vamos conversar com o professor Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, tem doutorado pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, é colunista da Folha de São Paulo e autor de mais de 30 livros. Nós vamos bater um papo sobre a política nacional, também política internacional. Muito obrigado, professor Luiz Felipe Pondé, por nos receber aqui no seu escritório. É uma Obrigado alegria pelo estarmos convite. aqui. E para a gente começar aqui essa entrevista, eu gostaria de evocar as suas percepções sobre o governo de Donald Trump. Ele tem, enfim, tomado algumas decisões muito controversas, por exemplo, estabelecido uma política econômica protecionista, né, com tarifas recíprocas, né? Então ele tem também feito muitas ameaças, né? Começou ali o governo dele fazendo ameaças de anexação do Canadá, da Groenlândia. Exatamente. E eu gostaria de saber como o senhor avalia esses posicionamentos do Trump e quais legados ele pode deixar para economia americana e global? Olha, o Trump é um sujeito que tem como método operar de forma errática. Esse é um método conhecido na história da filosofia política, que é quando você opera de forma errática, você desorganiza o campo, desorganiza os seus adversários ou não adversários, ou parceiros, ficam confusos, não sabem para onde atirar, né? E então eu pessoalmente acho que ele levanta muita poeira com essa história de Canadá, Groenlândia, que seria um verdadeiro escândalo geopolítico se ele de fato ele fala que não descarta a força militar para tomar a Groenlândia, quer dizer, criaria um imbróglio com a Europa muito grave, além da própria Groenlândia, mas ela é muito fraca politicamente. Então, eu tendo a olhar essas atitudes do Trump um pouco com uma certa desconfiança, né? Internamente, ele recebe resistências, digamos assim, do baixo clero do Poder Judiciário, ou seja, a primeira instância, né? E a gente percebe que o Poder Judiciário no mundo ele tem sido uma arma, alguns consideram uma arma de contenção de excessos à direita, outros consideram uma arma simplesmente de destruição de adversários políticos, né? A gente percebe isso na França, recentemente o caso do Sarkozy, o caso da Marine Le Pen. Eu duvido muito que Sarkozy e Marine Le Pen sejam os únicos políticos franceses que, se você arranhar a crosta, você encontra algum tipo de coisa errada, né? O próprio embate em Israel entre o STF de lá e o governo, né? E Israel não tem constituição, que faz com que o STF possa ser mais errático ainda. E o fato de que o Superior Tribunal em Israel ele pode simplesmente revogar qualquer tipo de lei que o governo faz. Então, também tem essa briga. Aqui no Brasil não precisa nem citar, né? Então, eu acho que isso pode oferecer um mecanismo de contenção do Trump dentro dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista geopolítico, acho que a gente precisa de mais tempo para ver. Ele é errático. Veja a situação dele com a proposta dele transformar Gaza num resort, né? A gente sabe que Gaza é extremamente mal administrada pelo Hamas. O Hamas só usa dinheiro para fazer terrorismo e a população vive à míngua. Todo mundo sabe disso. Inclusive os jornalistas só fingem que não sabem, porque estão presos numa dicotomia ideológica para tratar do tema. Agora, eu acho mais importante que isso, eu acho que a gente devia se perguntar, afinal de contas, por que o Trump cresce? Por que ele foi eleito do jeito que ele foi pela segunda vez, depois do Poder Judiciário americano tentar destruí-lo a qualquer custo, né? Por que que, por exemplo, a direita ou a extrema-direita europeia cresce e todo mundo tem medo? O que está por detrás disso? No caso dos Estados Unidos, eu acho, e não só eu acho, eu lembro aqui do livro
do Mark Lilla, né, o intelectual liberal do futuro, do passado, progressista, como se traduziu no Brasil, a esquerda tem sido muito ruim, né, em geral, inclusive no Brasil. Ela enveredou por pautas obsessivas, distante de denominador comum, em sendo grande parte dela egressa de classe média alta, de universidade cara, então ela é distante daquilo que seriam as classes trabalhadoras, certo? As classes trabalhadoras têm votado no Trump, têm votado na Marine Le Pen, têm votado na alternativa para a Alemanha, principalmente a parte leste da Alemanha, que é a mais pobre, que era comunista. Então, tem vários sinais, e eu tenho discutido isso, eu sempre me oponho ao fato de ficarem xingando Trump, porque, por conta da dicotomia ideológica, que nem no Brasil, se você é bolsonarista, evidentemente não houve nenhum projeto de golpe, apesar de que existem indícios claros disso daí. Se você é de esquerda, evidentemente está justo trancar uma cabeleireira que usou um batom para ficar presa, quando todo mundo sabe no Brasil que um juiz tira qualquer bandido numa audiência de custódia. E a população brasileira tem uma clara sensação de que o governo gosta de bandido. Clara. E se alguém for disputar isso intelectualmente, vai ser muito difícil eles conseguirem argumentar que não. Apesar que intelectualmente, conceitualmente é muito claro, direitos humanos, defender as pessoas da truculência do Estado. A lógica é muito clara, apesar que a pessoa que está sendo roubada todo dia, ela não está nem aí para essa lógica. Então, basicamente, o que eu quis dizer é que eu acho que o que é importante no caso do Trump é observar as condições de possibilidade que levaram ele a essa condição, assim como outros movimentos em outros países, inclusive no Brasil. Ou seja, a esquerda perdeu a mão na comunicação com grande parte da população, se entrincheirou em pautas universitárias, está obcecada com temas de gênero, em geral, ou identidades, né? E isso dentro da história da esquerda é muito clara. A esquerda ficou viúva da União Soviética, nunca mais se encontrou. Foi para os Estados Unidos e virou fetiche do capitalismo, que nem Coca-Cola. E é o que o senhor atribui a ascensão da chamada extrema-direita ou da direita no mundo? Primeiro, essa expressão extrema-direita, eu acho que ela tem que ser usada com rigor, principalmente quando você usa a expressão também extrema-esquerda, né? O que é a La France Insoumise da França se não é uma extrema-esquerda? Do Mélenchon. Muito claramente extrema-esquerda, né? Recentemente, no caso de um escritor argelino que está preso, porque ele é contra o governo argelino, a extrema-esquerda, eu me refiro à La France Insoumise e os verdes também, voltaram contra uma moção de repúdio do governo francês em relação ao governo argelino, porque entendem que a Argélia é vítima colonial, então está sempre certa, mesmo que o governo seja autoritário. Na realidade, o que Mélenchon está de olho é no voto árabe na França, que depende do voto árabe, a extrema-esquerda francesa. Mas ele não pode confessar, ele tem que dizer que sempre é por causas. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que o tratamento do debate político é muito ruim pela imprensa, porque a imprensa é quase toda de esquerda. Então fica parecendo que todo mundo que critica isso é de direita, né? E isso atrapalha a geração de pensamento público. Hoje a polarização está entre intelectuais. Não é só. Essa história que a popularização é um fenômeno só de bolhas de ignorantes nas redes sociais é uma mentira. Ela está entre intelectuais, entre gente com PhD. Não dá para discutir assunto nenhum na universidade. A universidade, há muito tempo, não tem debate nenhum, né? Antes, por razões corporativas. Se você não ferir o colega, que amanhã ele pode ferir você num colegiado, né? Formar um grupo contra você. E quem acha que a universidade é um espaço de debate livre, transparente e honesto, ou é um ET, ou é um mentiroso, ou não conhece a universidade por dentro, né? Então, por que surge a extrema-direita?
porque grande parte da população não se sente representada pelos políticos profissionais e vem na extrema-direita, não esquerda, a ideia de gente que veio para mudar o sistema. Aí está o populismo, que veio para mudar o sistema, que vai melhorar a vida dele. Não é muito diferente do populismo do Lula, que vai dar dinheiro para pobre, para estudante, para ganhar voto, entende? Eu não vejo muita diferença no nível profundo da dinâmica política entre extrema-direita e extrema-esquerda. Eu não vejo muita diferença, entende? Por isso que eu me bato com essa classificação. Agora, sem dúvida nenhuma, a direita tem usado melhor as redes sociais. A direita, ela mostrou que grande parte da população é conservadora. Principalmente a população que é blue collar, como falam os americanos, né? Porque a esquerda hoje é white collar. É gente de universidade, gente que faz título, que escreve livro, né? Enquanto que a direita está se fudendo no trem. O povo está se fudendo no trem, né? E aí, de repente, ele olha todo o discurso no jornal a favor de que não pode entrar no morro, no Rio de Janeiro, por razões de direitos humanos, e o que ele vê é o seguinte: eles podem assaltar a gente, matar nossos filhos e vender droga, mas a polícia não pode prendê-los. Eu acho a esquerda bem burra, bastante burra. Ela não era na sua origem, né? Mas eu acho que ela ficou bastante burra. Perdeu. E a direita, oportunista, ela percebeu esse nicho da insatisfação popular. E o fato de que, por exemplo, grande parte da população, em termos de gênero, que foi um assunto que bombou para o Trump, morre de medo que o filho seja gay ou a filha seja lésbica. Morre de medo. Agora, você não pode falar isso no meio de uma redação, porque senão vão chamar você de bolsonarista. Isso é só burrice. Porque ele morre de medo do mesmo jeito. Essa população profunda, digamos. Vamos falar um pouquinho sobre o governo Lula. Sim. O atual governo Lula tem desafios distintos do Lula 1, por exemplo, né? A gente pode pensar desde reconstrução institucional até equilíbrio fiscal. O Lula está tentando se equilibrar. E eu gostaria de te perguntar o seguinte: como o senhor avalia os principais erros e acertos do governo Lula até este momento? Eu acho que o primeiro grande acerto do governo Lula no momento da eleição foi pontualmente ter posto o Alckmin como seu vice. Eu lembro de gente na época que disse que eu votei no Alckmin. Não no Lula. Eu vi gente falando isso, né? E o Lula, como grande político e cheio de estratégias, o Bolsonaro, eu acho que ele perdeu para ele mesmo, né? Não acho que o antipetismo tinha acabado na eleição de 22. Primeiro, o PT está há muito tempo no governo, isso implica um certo gasto natural em qualquer partido, governo federal, eu quero dizer, né? E mesmo com o tropeço do impeachment, mesmo isso, e com a eleição de 18 do Bolsonaro, a verdade é que eu acho que o Bolsonaro fez um governo confuso, errático. Como eu disse na primeira entrevista aqui no escritório para um veículo de imprensa importante aqui em São Paulo sobre o governo Bolsonaro, no comecinho, ainda em 19, logo que ele ganhou a eleição. O Bolsonaro é burro. Eu acho ele burro. Eu uso burro aqui como conceito, né? Não como senso comum, ele é burro. Ele não sabe se comportar, ele não entende o mundo à sua volta, ele não sabe falar, ele é desprovido de empatia. Durante a pandemia, ele fez horrores, né? Quando eu lembro dele imitando as pessoas que não conseguiam respirar na televisão, é um escândalo. Eu não consigo entender como teve gente que votou no Bolsonaro em 22, né? Depois do que ele fez durante a pandemia. Afora o governo errático, irresponsável, aquelas palavras dele não sei quantas vezes, e dos filhos dele, eu fecho o STF com um cabo e um jipe. Só um idiota falar uma coisa dessa. Idiota no sentido, ele pensa que ele está nos anos 60? Ele pensa que ele está na Guerra Fria?
Ele pensa que os Estados Unidos hoje têm medo da União Soviética na América Latina, como tinha nos anos 60, principalmente depois de Cuba. Quer dizer, então, eu entendo que a primeira coisa sábia que o Lula fez foi construir a ideia de que ele representava a democracia naquela hora, né? E diante do Bolsonaro, era inevitável você olhar para um, olhar para o outro e dizer, não, é provável que o Lula esteja mais, digamos assim, mais em dia com certas instituições democráticas. Eu não tenho nenhuma dúvida que o governo Lula foi e é corrupto. Assim como todo governo federal no Brasil. Não digo todo, mas grande parte, incluindo a quadrilha do Bolsonaro. No né? primeiro turno ainda, em 2022, o senhor fez uma coluna falando que num possível quadro de horror, naquele momento em que Lula e Bolsonaro fossem para o segundo turno, o senhor votaria no Lula. O senhor foi cancelado por conta disso? Então, eu já fui cancelado tantas vezes que eu já nem ligo mais. Eu sou aquele tipo de pessoa que está além do cancelamento. Pelo seguinte, que eu já fui cancelado várias vezes, e como eu não dou a mínima bola, eu não vou em redes sociais, eu não sei o que acontece, então eu de fato, inclusive, fui chamado em rede de... Na realidade, a coluna foi em 21, tá? Foi antes do primeiro turno. 21. De fato, foi antes do primeiro turno. E a coluna se chamava Alien versus Predador. E eu dizia que entre o Lula e o Bolsonaro, grosso modo, resumindo, o Bolsonaro era o alien e o Lula o predador. E eu me referia ao filme, né? Teve um filme chamado Alien versus Predador. Depois teve o 2, o 3, sei lá. Eu só vi o primeiro. E no primeiro, Alien e Predador estavam brigando e os seres humanos estavam no meio ali, se ferrando de tudo quanto é lado. E quando chega numa situação tal, que sobra tipo uma grande alien e o predador, e tem uma humana que sobreviveu dos Marines e tal, o predador se alia a ela claramente. Ele dá uma arma para ela, né? Ele faz um símbolo nela para mostrar que ela era aliada, certo? Inclusive, quando os outros predadores vêm buscar ele, porque ele estava ferido, eles olham para ela e se afastam, entendendo que ela era aliada deles. E eu usei essa metáfora para dizer que o Lula, ao longo da sua história política, apesar de eu nunca ter sido petista, de forma nenhuma, ele demonstrava que algo de humano ainda existia nele. E no Bolsonaro não havia nada de humano. Isso era o teor da coluna. E isso daí, o povo da direita caiu de pau em cima de mim, né? Muitos me chamam de bolchevique, de comunista, né? E assim, minha mulher brinca dizendo que eu não sou nem direita nem de esquerda, eu sou centroavante. Quando perguntam para ela isso que ela fala. Mas assim, então eu fui chamado, eu dei entrevista. Até hoje tem gente que falava comigo e parou de falar comigo e me xinga o tempo inteiro por causa disso, né? Agora, o que aconteceu, o que eu acho, é que assim, o Lula 3 é um político que flerta com o fato de ser datado, né? O PT continua sendo uma gangue, como eu sempre disse, sempre falei. O Lula 1 tinha dinheiro, e o 2 tinha dinheiro ainda. Ele ainda era um político mais daquela época, né? E hoje, assim, eu acho que é muito complicado hoje no Brasil uma certa parceria que existe, ainda que não oficialmente, entre certos atos do alto escalão do judiciário e o governo do PT. Eu acho que o STF não deve ir a happy hour de governo nenhum, não deve ser amigo de governo nenhum, não deve ser fotografado e frequentado nenhum sambão, certo? Deveriam falar só nos autos? Só. Eu já fui em muitas reuniões de magistratura e eu falo para eles que eu acho que o juiz devia ter vida de monge, né? Não devia ir a restaurante caro no mundo. Jamais o Barroso deveria ter dito derrotamos o bolsonarismo. Isso é muito descarado. Perdeu o mané. Perdeu o mané, que é a frase que a menina riscou de batom na estátua da justiça.
perdeu uma né, usou vírgula, o que mostra que ela conhece um tanto português. Mas assim, então a minha impressão do governo Lula hoje, além disso, os acertos dele foi principalmente no começo, né? É claro que ele continua acertando, tentando transferir alguma renda para a população mais pobre, né? Mas isso faz com que o governo fique imprimindo moeda e isso está levando à inflação. Eu não sei se vocês lembram, talvez nem lembrem disso pela idade de vocês, mas quando foi implantado o Plano Real no Brasil, que foi a última coisa que o governo federal fez no país, o PT foi radicalmente contra, viu? Eu lembro. O PT votou contra o Plano Real. Que foi a única coisa que preste que o país fez. Vocês não sabem o que era o Brasil no tempo da inflação. Vocês não têm ideia do que era. E o PT sempre foi fiscalmente irresponsável. Então, no 1 e o 2 ele tinha dinheiro para gastar, agora ele não tem, né? E continua sendo um governo como outros federal que também desvia dinheiro, e não é só o PT que desvia dinheiro, né? O Congresso é uma vergonha. Né? Aqui a classe política brasileira é quase toda ela imprestável. Quase toda ela. Né? Mas... Há pouco o senhor disse que nós somos governados por delinquentes. mas eu não tenho nenhuma dúvida. Grande parte, eu não acho que são todos, mas grande, inclusive da elite econômica, são delinquentes. Né? Eu acho que muita gente do Poder Judiciário alto também é delinquente. Tá? Fica lá na torrezinha dele, lendo aquelas coisas e falando aquelas coisas. Na realidade, a elite brasileira nunca ligou para o povo. Nem a direita, nem a esquerda, nem a alta elite econômica, grosso modo. Então, eu acho que o Brasil é governado por delinquentes. O Brasil hoje é um país que a soberania está quase perdida para o crime organizado. E, no entanto, o STF e um monte de jornalistas acham que o problema... O Brasil é um estado... Narco-estado. É um narco-estado? Eu acho que está chegando lá. Ele não é um narco-estado como já foi a Colômbia, ou o Equador, ou México. A Colômbia, não sei. México, com certeza. Mas o Brasil, ele está quase lá. Você tem regiões do país, negócios, né? O crime organizado está em vários nichos de mercado aqui, lavando dinheiro, né? Então, o próprio Rio de Janeiro, né? Que é uma mistura de milícia. O Rio de Janeiro está perdido. A sensação é que ele está perdido. Mas mesmo em setores como advogados, setores do Poder Judiciário, né? Então, diante disso, o governo Lula, muitos deputados e o STF fica falando que quem vai tirar a soberania do governo brasileiro é o Elon Musk. Isso é uma palhaçada. É que nem a Guerra das Malvinas, a ditadura argentina. Uma palhaçada. O governo brasileiro está perdendo a soberania para o crime organizado, inclusive porque o crime organizado está no governo. Né? A Lava Jato foi desmoralizada pelos enormes equívocos protocolares que cometeram, mas, ao mesmo tempo, ela criou um hábito que é a politização descarada do judiciário, e depois a derrocada da Lava Jato mandou uma mensagem que é a seguinte: pode roubar, pode corromper, que na última hora a gente garante que vai ficar bem. Né? Então, eu acho que o governo Lula está bastante perdido, criou de novo muitos ministérios. O Lula é obrigado, muitas vezes, a servir grupos dentro da base dele, inclusive do próprio PT, do MST, que mete ele em saia justa. O Lula faz associações, o governo do PT faz associações com gente como Nicarágua. Cuba é uma vergonha, um lixo. Havana é um lixo, literalmente, cheio de lixo. Né? A Venezuela também é uma vergonha. E, de novo, a diplomacia brasileira, antes do Lula, já era ruim, porque virou... A diplomacia brasileira sempre foi boa, mas o Bolsonaro destruiu ela, botando aqueles malucos lá, seguidor de Olavo de Carvalho, e depois o Amorim, de novo, com essa diplomacia sul-sul,
Só falta convidar um terrorista do Hamas para vir ser recebido como chefe de Estado em Brasília, entendeu? Então, enquanto tira o embaixador de Tel Aviv, né? Então, assim, eu tenho a impressão que o governo Lula 3, o problema dele é que ele não tem dinheiro para gastar, e o PT é um partido gastão, e o PT não tem solução, ele não tem candidato que não seja o Lula, e o Lula já é um homem idoso, né? E não fez, como diz, não fez sucessão até agora, não tem sucessão. E nesse sentido, acho que a eleição de 26 está numa fria, porque a direita não consegue fincar pé, porque fica babando em cima do Bolsonaro, né? O Bolsonaro destruiu a opção à direita no país. E aproveitando até na esteira da sua fala, a gente está na iminência da prisão do Bolsonaro. Sendo o Bolsonaro preso, como ficará a direita no Brasil? Olha, primeiro eu acho que o Bolsonaro, ele acabou de confessar que ele conversou sobre estado de sítio, aquela história de que o governo, o exército podia se meter no governo, derrubar o governo, controlar em nome da segurança pública. Eu acho, apesar de todas as discussões, eu acho que o Alexandre de Moraes atravessa o samba, ele é vítima, ele é investigador, ele é juiz, isso é um escândalo, juridicamente. O STF tem pisado feio na bola, eles estão se achando, porque não tem nenhum freio contrapeso a ele. O Senado é uma porcaria, então não oferece nenhum freio contrapeso. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: apesar de eu achar isso tudo, eu acho que o Bolsonaro sim articulou um golpe. Ele sim flertou com a ideia de interromper o processo eleitoral e a vitória do Lula. E assim, e o Lula tem um fator a favor dele, que assim, ele foi preso e ele foi preso. Ele ficou preso. Cumpriu a pena. Cumpriu a pena, é isso que eu quero dizer, né? Então, não há dúvida, e eu acho que esse argumento foi muito forte na eleição de 22. Porque enquanto um candidato flertava com romper as regras do jogo, o Lula cumpriu a pena que ele foi demandado a cumprir, né, juridicamente, independente se era culpado, se não era. Eu não tenho nenhuma dúvida que esses caras são corruptos, não tenho nenhuma dúvida. Mas do ponto de vista jurídico, ele cumpriu a pena. Enquanto o Bolsonaro e os bolsonaristas, né, os petistas também queriam transformar o Lula no Mandela. Eu acho um certo exagero, né? Mas em política o que vale é a mentira. Quem acha que existe verdade em política é um iludido. Sempre foi mentira. Política sempre foi... Os sofistas tinham toda a razão. Mentira, narrativa, como se fala hoje, estratégias. Eu não espero nada da política. É o que normalmente confunde as pessoas que me leem ou me ouvem. Eu não espero nada da política. Eu só espero que os governos evitem da melhor forma possível que o homem robesiano saia às ruas. Eu acho que essa é a função da política do Estado. Evitar que o sapiens se mate demais, destrua o cotidiano. E eu acho que é a função. Isso faz com que eu fique perto de algumas posições liberais, que o Estado não deve ser grande, ele deve cumprir funções de logística, educação, saúde, segurança pública. Mas eu não acredito que o mercado resolve todos os problemas do mundo. Acho que esse povo que acha que privatizar tudo resolve tudo... O Leviatã anêmico é necessário. É. Assim, precisando tomar transfusão de sangue, como se chama de anêmico, né? Mas, apesar de, na minha juventude, eu ter sido anarquista, né? Eu era anarquista, eu não era comunista, não era pró-soviético. Apesar que, quando eu era moleque, eu tinha simpatias pela União Soviética, o meu pai foi muito tempo comunista. Então, mas quando eu era adolescente, essas coisas, eu era simpatizante de Bakunin, né? Kropotkin, né? Detestava o Estado, eu continuo detestando o Estado. Eu só suporto ele anêmico, como você falou. Mas a gente não pode abrir mão do Estado, não tem jeito. Os anarquistas erram na sua concepção de natureza humana. Hobbes acerta mais, do ponto de vista que eu penso. Então, assim,
nesse sentido, eu tenho a impressão que no Brasil que a gente vive hoje, né, na situação que a gente vive hoje, seria muito bom se o Bolsonaro ficasse de fora de vez da eleição, né? Eu acho muito difícil, apesar de e isso é uma pena, que o STF atravesse tanto o samba, porque ele dá argumento para pôr em dúvida, fica parecendo perseguição política, e às vezes parece mesmo, mas eu tenho a impressão, ele confessou agora na entrevista da Folha, né? O Bolsonaro vai falando assim, olha, eu fiz, mas eu não queria, eu descartei. Então vai ficando aparecendo que naquela história que ele não sabia nada, como não? Né? Depois de tudo que ele falava, das manifestações, uma clara simpatia pela ditadura. Na sessão de impeachment da Dilma, ele elogiou o torturador da Dilma. Isso não é nem uma questão política, isso é uma questão de educação doméstica. Bolsonaro não tem educação doméstica. E o senhor acredita que, com a eventual prisão dele, a direita vai se fragmentar ou ela vai... Nesse momento, ela está se fragmentando. Está se fragmentando. A gente não sabe como vai chegar até 26, né? Mas eu acho que a tendência, você já tem aí pelo menos 3 nomes que estão... O Tarcísio é mais cuidadoso. Eu acho que o Tarcísio... O Tarcísio seria o representante da direita limpinha? Que sabe comer a mesa de garfo e faca, né? Eu acho que o Tarcísio, dos 3, eu acho que talvez fosse o que tivesse mais chance, apesar de ainda ser um fenômeno paulistano. O Tarcísio tem que tomar cuidado com a síndrome Dória, né? Ele me parece mais inteligente do que o Dória nesse sentido, e sendo mais cuidadoso. Você tem o Zema, de Minas Gerais, você tem o Caiado, que também me parece que é alguém que está se comportando no sentido de se mexer de forma cuidadosa. Os 3 tentando manter uma certa distância do bolsonarismo, o Tarcísio sendo um pouco mais fiel, né? Mas acho que ainda é cedo, e esses 3 candidatos, que talvez saiam no primeiro turno, pode fragmentar a direita, sim. E o PT, nessa situação de que só tem o Lula. Só tem o Lula, só tem o Lula. Haddad é ruim como diz, ruim de urna, né? O João Campos é muito jovem, lá do Recife. Nem tem idade para Nem concorrer. pode se candidatar. O que tem 15 anos? Ele é quase um adolescente, né? Mas ele é uma promessa da esquerda, né? Que poderá vir a ser um nome interessante de centro-esquerda. E eu acho que o Brasil precisava de um candidato que fosse terrivelmente de centro, para parafrasear o Bolsonaro em relação terrivelmente evangélico. Alguém que mais jovem do que o Michel Temer, né? Mas que sabe se comportar à mesa, como Michel Temer sabia, né? Eu acho que as pessoas têm uma tendência no cotidiano a candidatos de centro. Né? O senhor acha que é uma tendência para 2026? Não. Não. Não acho que no cenário tem alguém assim. Eu acho que o Zema, o Tarcísio ainda é mais reticente, mas eu acho que ele está sendo sábio nisso. E o Caiado querem ser opção de centro, só que eles são bem identificados com a direita, né? Então eles tentam... A esquerda... Está difícil a esquerda encontrar alguém de centro. Eu digo mais centro de esquerda. Além do Lula, né? Sim. Mas já é um candidato que já tem uma certa idade. Eu acho que ele nem devia se meter nessa fria, né? Mas não há nenhum candidato de centro que, pelo menos até agora, que consiga despontar como alguém que poderá ganhar a eleição sem polarização e sem violência. Eu acho que a eleição de 26 vai ser polarizada e violenta de novo. Como o senhor avalia a atuação do STF na condução do processo do Bolsonaro? Só do Bolsonaro ou dos 8 de... Pode ser também. 8 de janeiro. Dos vândalos. Então, eu não acho
Eu acho que o STF enxerga tanto os vândalos de 8 de janeiro quanto as articulações do alto escalão, digamos assim, para um golpe de Estado, né? Eu acho que o STF enxerga isso tudo como um processo único, né? Quando o Alexandre de Moraes fala que não foi só pintar uma estátua de batom, eu acho que ele tem meia razão quando ele fala isso, né? Meia razão no sentido de que aquelas pessoas todas foram naquele momento para lá, não foi simplesmente uma manifestação tipo ir para Paulista e botar bandeira, né? Ela foi uma manifestação que tinha um passo adiante. Ao mesmo tempo, eu entendo que o STF precisava ter usado, como os especialistas falam, de uma certa dosimetria nas penas. Porque, inclusive, na hora que ele deixa um cara morrer na prisão, sem deixar ele receber a assistência correta. O Clesão. Isso mesmo, Ou ele, no caso dessa menina, que agora foi para a prisão domiciliar, né, que já demonstrou o STF cedendo a uma certa pressão, né, popular, né? Então, eu acho que o STF exagerou por acabar. Não adianta. Quando alguém fica com muito poder, corrompe. Quando eu digo corrompe, não necessariamente financeiramente, corrompe o caráter. Você fica com muito poder. Aliás, todo o valor da democracia é que ninguém tenha muito poder. O poder corrompe ou o poder revela? O poder revela a natureza das pessoas, como se fala muito bem, você só conhece uma pessoa quando ela enche a cara de vinho ou quando ela assume o poder, né? Idealmente, eu acho que a melhor característica para alguém que assume o poder seria se não gostasse do poder. Se não gostasse. Se ele se sentisse mal com o poder. O que é quase impossível, né? É quase impossível, porque se você imaginar para alguém que faz um trabalho enorme para conseguir chegar no poder, é muito difícil imaginar que ele não tem uma dose de psicopata, né? Nesse sentido, a monarquia era um pouco protegida, porque o infeliz era obrigado a ter poder, porque nasceu rei. Muitos não queriam. Eu lembro do Luís XVI, um filme sobre a Revolução Francesa. O filme, na realidade, era sobre Maria Antonieta. Ele indo para, se não me engano, era o Talleyrand que fala com ele na cena, ele indo para os Estados Gerais, aquela famosa reunião dos Estados Gerais, e o assistente dele, acho que era o Talleyrand, o conselheiro, dizendo: majestade, o povo quer o poder. Ele para e fala assim: mas por que alguém ia querer o poder? Ter o poder é horrível. Entendeu? Então, acho que a monarquia pode ter produzido figuras um pouco mais sábias. Mas a democracia, dificilmente, porque o cara soa para chegar lá. Agora, falando em poder, na sua opinião, Alexandre de Moraes é o guardião da democracia ou é um ditador da toga? Olha, eu acho que no mundo em que só há narrativas e as fronteiras entre elas são confusas, eu entendo que o papel dele de guardião da democracia em 22, quando ele estava no TSE e todo embate com as tentativas de desestabilizar o processo pelos bolsonaristas, tinha uma função de guardião da democracia. Eu acho que hoje existe uma ditadura da toga, e não só do Alexandre de Moraes, tá? E eu também acho que, passados momentos de mais pânico com relação a riscos institucionais, eu desconfio de qualquer figura que assume o papel de guardião da democracia. Desconfio de qualquer um. Eu acho que o guardião da democracia é o mecanismo de freios e contrapesos entre os poderes. Portanto, não é uma pessoa, apesar que tem pessoas envolvidas.
Por exemplo, se o Senado fosse decente no país, ele podia conter o STF de alguma forma. Mas a verdade é que os três poderes em Brasília tomam café da manhã juntos. Um combina com o outro, combina com os russos que vão fazer. Então, eu entendo que o Alexandre de Moraes teve um papel importante naquele momento mais difícil, mas acho que hoje, eu e um monte de gente, inclusive jurista, acha que o STF está indo longe. Eu também acho, né? E eu desconfio de pessoas que assumem o papel da democracia. Eu acho que há um risco, sim, de a gente... Eu não acho que há uma ditadura da toga, mas é um excesso de poder da toga. A chamada nobreza togada da França, do século XVII, né, e XVIII. O antissemitismo tem ressurgido, digamos assim, no Brasil. Vimos manifestações contra judeus em universidades. A PUC é uma dessas universidades, né? Alguns alunos se manifestaram como sendo perseguidos por opositores mais à esquerda. Uhum. Como o senhor entende esse processo de ressurgimento do antissemitismo dentro das universidades no Brasil? Eu acho que o antissemitismo, como tudo que é meio irracional, é muito difícil de acabar. É irracional, né? Ninguém consegue explicar. Jesus matou Jesus durante um tempo, apesar que Jesus era judeu. Os judeus eram vistos como alguém que negociava dinheiro numa época que isso era feio. Mas eu acredito que existem... Veja bem, eu não acredito que o Homo sapiens seja racional, tá? Isso tem que ficar claro. Eu não acredito. Uma nomenclatura Eu acho errática. que não que não haja níveis racionais no Homo sapiens, mas eles são muito frágeis. E os fundamentos baseados em argumentos racionais normalmente são muito frágeis. Eu acho que a espécie é psicótica estruturalmente. E a modernidade é um surto, como ela nunca teve, até agora funcional, mas que demonstra claramente para quem olha. Então, eu disse isso para ficar claro a minha posição, né? A minha posição de que não me parece possível facilmente encontrar soluções racionais para os problemas que a gente vive hoje. E isso pode me levar a ter raciocínios completamente esquisitos, é isso que eu quero dizer, mas para mim é muito claro isso, né? Mas o que foi que você perguntou? Porque eu saí para o outro lado. Eu perguntei como o senhor entende esse processo de ressurgimento, digamos assim, do antissemitismo, então. Antissemitismo pontualmente. Eu comecei a dizer isso para explicar que eu não acho que tem uma explicação de fundo racional para o antissemitismo. E para isso, eu diria a você o seguinte: o antissemitismo atual, ele é bastante de esquerda, claramente de esquerda. Então é político, ideológico. Ele é político ideológico. E é muito claro, porque nós tivemos no passado, né, o econômico, né, algumas manifestações de antissemitismo, né, cultural. E que, na realidade, ele é recuperado. Os famosos protocolos do Sábio de Sião, ele é recuperado em vários articulistas que eu já li, apesar de não citá-lo, quando diz que, por exemplo, o lobby judaico é o mais poderoso dos Estados Unidos. É o protocolo do Sábio de Sião. Apesar que foi uma invenção russa e czarista, a conspiração judaica internacional, o fato dos judeus terem poder no mundo inteiro, isso é típico do protocolo de Sábio de Sião, né? Mesmo quando a direita acusa... É antissemitismo. É antissemitismo. Quando a direita acusa o Jorge Soros de ser o grande financiador da esquerda, ele é judeu, né? Então também aparece aí um antissemitismo. Mas eu acho importante pontuar o antissemitismo da esquerda porque ele está na imprensa, ele está na mídia, ele está na universidade, ele está na ONU, em todo lugar, né? E por quê? Porque no processo de transformação
da esquerda, a esquerda ela vai paulatinamente se transformando numa esquerda de crítica colonial. Isso já nos anos 60, né? E, portanto, se entende que Israel é um país colonialista que oprime uma população que é colonizada. E um país que é aliado aos Estados Unidos, que é o Sim. grande, né? O que não foi na origem, né? Israel, no começo, não existiu graças aos Estados Unidos, né? Muito mais graças às armas tchecas, aos comunistas soviéticos, né? Mas isso é lá atrás, né? Mas sim, aliado ao grande império americano, né? Que faz com que pessoas de esquerda idiotamente defendam o Irã. Que feministas não tenham criticado o Hamas por estupraram mulheres israelenses. Como não enxergar que a espécie sapiens é ridiculamente irracional? Né? Como não enxergar isso? Então, assim, as pautas são mentirosas. Né? Então, eu acho que o ressurgimento da esquerda hoje é um ressurgimento ligado à transformação da esquerda numa crítica colonial e à ideia de que Israel é um país colonialista, bancado por França, Inglaterra, Estados Unidos, certo? Contra a população oprimida que é a Palestina. Agora, é claro que tem um antissemitismo nisso, de fundo, que é o seguinte: meu Deus do céu, por que tem tanto brasileiro preocupado com os palestinos? Por quê? Por que não estão preocupados com as vítimas de massacre na África? Por que não estão preocupados com a violência no Sudão, na Nigéria? Por que exatamente com os palestinos? Por quê? Por que uma região distante do Brasil, fora imigrantes judeus e árabes que tem aqui, mas assim, distante geopoliticamente, distante fisicamente, em que a esmagadora maioria da população brasileira militante não sabe nada da história, não conhece nem a geografia, certo? Um dia num debate, eu hoje não faço mais debates, né? Inclusive a minha conversa com Rodrigo Silva eu não vi como debate. Né? Foi uma conversa. Foi uma conversa, porque mesmo se você falar alguma coisa numa conversa para mim hoje que eu discordo frontalmente, ou que você falar uma coisa, como se fala em jornalismo, um erro factual, você sabe o que é erro factual no jornalismo? É quando alguém enuncia uma coisa que não aconteceu, ou dá uma informação errada, né? Eu dificilmente vou corrigir a pessoa. Eu não acredito em debate público. Debate público em televisão, eu quero dizer, em rádio. Ainda mais hoje, porque na realidade o debate público ele caminha para dois lados. Ou as pessoas são educadas e diminuem as arestas, porque senão fica parecendo barraco. Tudo na frente das câmaras vira barraco. Existe debate público? Eu Você acho, acredita nisso? eu acho que existe debate público no sentido mais solto. Eu escrevo uma coluna aqui, alguém escreve uma outra criticando o que eu falei, às vezes nem me citando. Nas redes sociais existe a brigaiada, que é debate público. Debate público qualificado, eu acho que entre pessoas educadas existe dessa forma que a gente vê dentro da Folha. Eu critico uma posição, não cito o nome, o outro critica o que eu falei, mas não cita meu nome. Esse debate público, ou seja, que eu chamo com garfo e faca. Entende? Ou quando a gente está na frente das câmeras, a gente usa uma linguagem, como os americanos chamam, tentative, né? Contorna o problema, porque simplesmente fica desagradável. E não existe também porque grande parte das pessoas envolvidas estão movidas por princípios ideológicos absolutos, né? O que, quando eu escrevi aquela coluna Aliens versus Predador, criou tanta confusão na direita brasileira é porque todos eles tinham absoluta certeza que eu era de direita e que eu era bolsonarista, apesar de eu escrever durante o governo Bolsonaro o tempo todo criticando ele. Entendeu? Então isso criou uma... Como assim? É um traidor de classe? Mas eu sempre fui um traidor de classe. Veja o que eu falo das universidades. Reta final aqui, professor.
Benjamin Netanyahu é um desastre total ou um mal necessário? Olha, desastre total ele não é. Porque, em grande medida, Israel conseguiu e está conseguindo impor uma derrota militar ao Hamas em grande medida. Então, não é desastre total. O Benjamin Netanyahu, ele fez Israel crescer economicamente como nunca, né? E se ele continua sobrevivendo na política israelense é porque ele é um político, uma espécie de Lula. Quando parece que está morrendo, nasce de novo, entendeu? Fênix. É. E porque você tem em Israel hoje setores, inclusive no serviço de segurança secreto, que são bastante de esquerda. Em Israel, esquerda não é mais coisa de kibbutz. Em Israel, esquerda é basicamente alguém que acha que Israel deveria fazer acordos com o Hamas, acabar com o Estado judeu, transformar o Estado judeu num Estado binacional, o que seria uma catástrofe diante de tantos ódios que existe ali, e pelo simples fato de que países árabes têm uns montes. Israel só tem um, menor que Sergipe, né? Então, assim, eu não acho o Bibi Netanyahu um fracasso total, um escândalo, o que for. Agora, não resta dúvida que o Bibi Netanyahu ele está enfrentando um processo dentro de Israel de corrupção, que se for comparado com o que existe no Brasil é uma vergonha. Então, eu acho muito ridículo brasileiros criticarem o Bibi Netanyahu nessa chave, quando o Brasil é um país em que os políticos quase todos são corruptos. Então, eu acho... Não devia nem falar desse aspecto de que existe um processo, e existe o processo correndo mesmo, e ele está respondendo um processo e tem audiências durante a guerra. Por outro lado, é claro que a guerra faz com que não tenha eleição e isso ajuda ele a ficar no poder. Porque não pode ter eleição enquanto tem guerra, né? Mas eu queria ver, eu já falei isso no Jornal da Cultura, eu queria ver um dos críticos de Bibi Netanyahu no Brasil, seja ele jornalista, intelectual ou político, estar no lugar dele e resolver de outra forma o que aconteceu. Eu duvido que alguém conseguiria. Quando eu digo de outra forma, é o quê? Não ir para cima da faixa de Gaza. Porque o que aconteceu é que um pouco antes do que aconteceu 7 de outubro, a relação com o Hamas estava uma relação tipo, joga uns foguetinhos, mas quem sabe a gente está entrando aqui no acordo. Tipo Westfália. Ninguém assinou nada, mas a gente cansou. Tá? A paz de Westfália no final das guerras religiosas em 1648 na Alemanha. Então, assim, mas a verdade é que o Hamas não quer paz com Israel, não quer dois estados, e o Hamas avisou que vai continuar sequestrando, vai continuar invadindo Israel, matando civis, né, da forma violenta que ele o fez. O que é que um político faria nesse lugar? Com um grupo que fala isso todo dia e que vai fazer de novo? O que faria? Flores? Fazer um documentário em nome da paz? Isso é infantil, é infantil. É guerra. Ou você mata ou você morre. Você não resolve com um ciclo de cinema e debate, ou com um seminário, uma mesa na PUC, ou seja lá onde for. Entendeu? Eu queria ver qualquer uma dessas pessoas no lugar que o Bibi Netanyahu está hoje. Quando o Rabin fez o acordo de Oslo, e aquele idiota daquele ortodoxo religioso matou ele, né, nos anos 90, 95, se não me engano, ali havia um outro contexto. Arafat já tinha percebido que ele não conseguia vencer pelo terrorismo, né? Então, Rabin e depois Ehud Barak, em 2000, que chegou muito perto de tudo que o Arafat queria. Então, ali era um outro contexto. Inclusive porque o Rabin morreu, assassinado, inclusive porque o Barak foi derrotado pelo Arafat, que na última hora voltou para trás e chamou o Intifada. Eu morava em Israel nessa época, foi quando eu fiz o pós-doc, eu vi isso acontecer, né?
saiu do Líbano, tirou todo o exército de Israel da faixa de segurança. A ONU deveria cuidar, a ONU não cuidou de nada. Só quem acredita na ONU é quem não conhece a operação da ONU em lugares assim. A ONU não fez nada, o Hezbollah invadiu, porque ali era uma região tampão, né? Israel saiu, o Barak tirou o exército de lá. Isso em 2000. E aí piorou muito a situação no norte de Israel, né? Sharon tirou os colonos de Gaza em 2000 e alguma coisa, também um pouco depois, e aconteceu o que aconteceu. Então, hoje a situação em Israel, você tem hoje o grupo que quer pisar no freio do Bibi Netanyahu, porque quer recuperar suas famílias. Se eu tivesse um sequestrado, eu também ia querer. Foda-se a necessidade de acabar com o Hamas. Eu quero meu filho de volta. Eu quero minha filha de volta. É óbvio. Né? Agora, do ponto de vista de quem administra o conflito, o Hamas, ele diz claramente que ele fará de novo porque funcionou. O mundo inteiro acusa Israel. Na realidade, o que grande parte do mundo quer é que Israel ficasse colar, quieto e deixasse o Hamas matar todo mundo. É isso que o israelense pensa. Hoje. E por fim, para além de questões políticas, qual é a questão filosófica que mais ocupa sua mente hoje, professor? A questão filosófica que... Por exemplo, eu tô... Agora em abril vai chegar nas livrarias um livro meu novo chamado Da Alma e dos Ossos. Que é uma situação a partir do Eliot. Eu explico lá. O título, eu quero dizer. Ensaios e aforismos de crítica cultural. Então, isso me ocupou bastante o ano passado, pensando na miséria da cultura, né? Em que a gente Contexto vive. brasileiro? Sim. Eu não falo só do contexto brasileiro, mas o foco principal é o contexto brasileiro. E hoje, o que tem me ocupado filosoficamente, que é um tema que já apareceu no meu livro Era do Niilismo, que eu lancei no começo da pandemia, em 2020, chama-se Era do Niilismo, mas que é basicamente uma reflexão sobre o niilismo a partir da literatura russa do 19 e depois a aplicação disso em algumas questões, a segunda parte do livro. Porque eu acho que a gente vive uma era do niilismo, né? Mas naquele livro eu adianto essa hipótese que eu venho matutando bastante e acabei de escrever uma coluna fria, como a gente fala em jornalismo, né? Se não acontecer alguma coisa que me atravesse, eu vou publicar ela. Toda hora acontece alguma coisa que atravessa. Eu tenho uma coluna que está para sair há quase 6 meses. Essa está na geladeira. Está na geladeira porque ela é fria, né? Mas eu escrevi uma outra que eu volto a esse tema. Eu tenho falado disso em vários lugares, em várias entrevistas. E esse livro da Alma dos Ossos toca nisso de novo, que é a ideia que eu citei aqui para você, que eu acho que a espécie sapiens é psicótica estruturalmente. E assim, nesse meu processo de pensar nisso, Freud já tinha lá suas suspeitas, mas Jung tinha totalmente essa suspeita. Totalmente. Dito de outra forma, mas tinha totalmente essa suspeita, né? E que, infelizmente, a modernização desde o iluminismo é um surto que faz com que a gente pense superficialmente sobre tudo e basta ser otimista para ser legal. E quando eu acho que o pessimismo... Enquanto a gente não perder a esperança na modernidade, a gente não sai desse delírio. É isso que tem me ocupado filosoficamente. Muito obrigado, professor, por essa entrevista. Obrigado pelas excelentes perguntas. Foi uma honra para nós. E encerramos mais uma entrevista do Perfil Político. Para você que nos acompanha, eu deixo um incentivo para que você se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o link com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado vocês. Muito obrigado. Eu falei para eles, isso aqui não é média, né?
aliás, eu digo para várias pessoas com quem eu tenho oportunidade